Ele era um humano fraco e patético que se revela o caçador de vampiros amaldiçoado mais forte e se casa com uma linda vampira. Centenas de anos atrás, vampiros e humanos tiveram uma treta online e, em vez de uma luta de boxe, acabaram numa guerra gigantesca onde os vampiros foram quase exterminados. Desde então, os vampiros vivem escondidos, tipo Logan Paul depois do incidente na floresta japonesa, para garantir que não sejam mortos como os outros. No é um desses vampiros idiotas com cara de BTS que se acha o máximo porque as lésbicas querem ficar com ele. Ele está a bordo de um dirigível a caminho de Paris, pois quer encontrar o livro de Vanitas, um Kama Sutra mágico super importante que pode ajudar os vampiros. De repente ele avista uma gatinha chamada Emília, que parece doente, então ele vai ajudá-la. Depois de olhar para a cara de boy band dele, ela imediatamente fica molhada e pergunta o que diabos ele está fazendo ali. Nó conta que está indo para Paris nesse dirigível demoníaco gigante, onde ele suspeita que esteja o livro de Vanitas. Isso subitamente chama a atenção dela como se fosse o lançamento de um filme Crepúsculo. Enquanto isso, no topo do navio feio pra caramba, tem um cara feio pra caramba com cabelo mais comprido que a expectativa de vida de um americano médio parado e sorrindo de forma sinistra. Dentro do navio, Amelia segue Nó, mas de repente desaba. Mas antes que Nó pudesse ajudá-la, ela diz para ele ficar longe, o que apaga todas as luzes da área. Ele de repente percebe os olhos de Amelia ficando vermelhos e seus dentes ficando maiores, o que a faz perceber que ela mesma é uma vampira. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, as janelas explodem e o homem misterioso salta para agarrar a garota, mas descobre que Nó conseguiu salvá-la. O homem se apresenta como Van e diz para Nó largar a mulher e ir embora, pois ela não gosta de gente feia e que se vende como ele, mas Nó diz que garotas gostam de caras legais e que ela definitivamente o escolherá em vez de Van. Isso enfurece Van e ele imediatamente salta para frente com sua lâmina, quase acertando Nó enquanto ele se move para trás com graça, desviando de cada ataque que Van lhe lançava. De repente, Amelia começa a sentir dor, o que distrai Nó e Van usa isso a seu favor e tenta derrubá-lo com seu fio. Nó não é um babaca, porém, e a joga no ar, antes de se esquivar para trás e então socar a cara do Van com força, enquanto ele voa e cai no chão como minha autoestima toda vez que mando mensagem para minha ex. Van se levanta do chão e percebe que Nó também é um vampiro e um muito forte, enquanto Nó começa a fugir com a garota por uma floresta, esperando finalmente ter alguma ação. De repente, a garota começa a enlouquecer como um fantasma negro em sua mente a beijou na cara. Essa vadia racista começa a chorar, enquanto Nó tenta voltar para chamar um médico. Antes que ele pudesse sair, porém, a vadia louca se agarra às suas costas e bem quando esse virgem pensou que ia perder a virgindade, a garota racista morde seu pescoço e começa a sugar seu sangue como se fosse Capra-Sun. Nó tenta fugir, enquanto Emília começa a enlouquecer quando tentáculos negros emergem ao redor dela e atacam Nó antes de agarrar um monte de gente. Assim que pensei que a história ia virar 18 mais com aqueles tentáculos, Nó aparece e estraga a diversão pegando-a e tentando empurrá-la para trás enquanto os outros fogem. Percebe que não deveria ter se metido com Louca enquanto ela o empurra para trás mais uma vez. Ele estava prestes a ser Ice Skid por Amelia Kuhn, quando de repente um raio cai e ambos caem de bunda. Enquanto Van aparece entre eles como um Digger chato, ele diz a Nó que essa vadia é louca e está possuída por espíritos que só ele pode matar. Emília começa a crescer mais tentáculos, mas nosso irmão americano mostra por que a América é a melhor e os derruba. Nó pergunta a Van se ele é um padre da igreja e vai matá-la, mas Van responde que não pode ser padre, pois não tem interesse em criancinhas e afirma que é um médico cuja especialidade é lidar com vadias loucas. Ele tira do nada seu livrinho azul chique, que logo deixa o Noah duro ao ver as capas pretas lá dentro. Este é o livro do Vanitas. O Van usa logo seu feitiço mágico e dá pra garota o maior orgasmo da vida dela, o que satisfaz o espírito dentro dela ao sair do corpo. O Nó fica chocado com a resistência e performance dele, enquanto a garota, como qualquer vagabunda, escolhe o babaca em vez do cara legal. O Nó assiste como um otário quando de repente chegam os policiais bem não americanos que não atiram neles de cara e mandam se render, mas o Van tenta assustá-los dizendo que vai dar o pau dele, mas acaba tropeçando e caindo do dirigível. Surpreendentemente, o Nó pula do navio também e realiza seu fetiche nos pés pegando a perna do Van enquanto os dois caem olhando para a lua azul, o que é bem romântico, confesso, mas o Van diz sem viadagem, então tá tudo bem. Depois que eles caem, o No tira o Van do chão e começa a perguntar como ele tem tanta resistência para dar o grande O pra garota, mas o Van alega que é do Alabama e praticou muito lá. O Van diz que quer salvar todos os vampiros e quer que o No o ajude sendo seu guarda-costas, já que o Van é só um humano que pode morrer. O No acaba aceitando o acordo e os dois viram uma dupla depois de dizerem sem viadagem mais uma vez. No dia seguinte, eles são presos e colocados numa cela por invadir o dirigível. Enquanto os dois dormiam, o Nó diz pro Van que ele está ali porque o professor mandou ele ir para Paris, achar o livro mágico do Vanitas e descobrir sua verdadeira natureza. O Van diz que o professor dele deve ser um viciado em crack porque nunca disse o que ele deveria fazer depois de achar o livro, e o Nó percebe que ele tem razão. Antes que ele possa pensar mais, chega e diz que um político rico os tirou da prisão e pediu para eles o encontrarem. Os dois saem da prisão, e imediatamente o No fica fascinado com um Paris totalmente real. O Van diz pra ele continuar andando, mas o tarado fica distraído e até tenta roubar umas crianças, mas o Van o pega e o leva embora. Depois de um tempo, eles entram num hotel chique, e o Van explica que depois da guerra, os vampiros foram derrotados, mas puderam viver se nunca mais atacassem um humano. Desde então, alguns vampiros vivem entre os humanos, e a rainha nomeou um político vampiro para manter esses laços.
Eles entram no quarto do político e imediatamente 2 vampiros idiotas tentam atacar eles, parando perto do pescoço do Van, mandando ele bater antes de entrar. O Van manda eles calarem a boca de vira-lata, enquanto o político gordo, careca e fudido manda eles se acalmarem. O careca pergunta se o Van é o humano que tem o livro do Vanitas, enquanto o Nu tenta brincar com um gato e leva um tapa na cara. O Van anda calmamente e senta no sofá como um verdadeiro Chad e manda o gordão devolver todos os pertences deles, incluindo o livro do Vanitas e a Emília. O gordão responde calmamente que a Emília não pode viver porque ela foi possuída e tentou atacar humanos. Ele continua que ela será morta por eles para garantir que isso não aconteça. O No, o simp da cela, começa a chorar dizendo que ela é inocente, enquanto o Van simplesmente senta e afirma que já a curou com o livro. O gordinho tira o livro do traseiro e jura que não tem nada de mágico. Enquanto isso, Van diz que o gordo não tem miolos para saber usar. Esse careca desgraçado então avisa que vão torturar o Van até ele contar a verdade, mas ele jura que só quer salvar os vampiros. Isso os deixa furiosos, começam a brigar, o que causa o gatilho de estresse pós-traumático do Noah, que chuta a mesa com raiva e pega o livro das patas gordas do gordinho. Ele explica que os vampiros possuídos são obra de alguém que os amaldiçoa, e promete achar e trazer essa pessoa para eles resolverem com o livro do Van. O gordinho olha para ele e diz que eles têm um dia para resolver isso, senão vão matar a Amélia. Os dois saem da sala enquanto o Nó joga o livro na cara feia do Van, mandando ele achar o culpado de qualquer jeito. O Van começa a rir desse simp, dizendo que ele deve ser um moderador do Discord que pede foto de pé nas horas vagas. Saindo do hotel, eles dão de cara com o Dan, informante do Van, que diz ter pistas sobre o assassino que matou 9 pessoas. O Van implora pela informação e paga, e o Dan manda os dois seguirem o morcego. O morcego levanta voo, e na hora o Nó agarra o Van e começa a pular pelos prédios com suas habilidades de vampiro. Ele corre pelos telhados enquanto o Van conta que há uns meses esse vampiro surgiu das sombras e matou 9 humanos. O Van só estava atrás dele, mas decidiu ajudar a Emília no caminho para ter um lance de uma noite. De repente eles ouvem um barulho e vem um vampiro com cara de louco tentando matar um humano. O Van na hora diz pro Nó que esse é o alvo deles e precisam pará-lo. Sem pensar 2 vezes, o Nó joga o Van como um boneco de pano direto no vampiro, acertando e distraindo-o. O Nó pula e o imobiliza no chão, enquanto o Van surge dos escombros e usa seu mágico Kama Sutra para fazer uma magia estranha que o transforma de volta num vampiro normal por um tempo e o apaga. O Van diz pro Nó que eles deveriam levar o assassino pro gordo bundudo, mas antes que pudessem se mexer, 2 figuras surgem da escuridão, perguntando pro Van se é ele quem tem o Kama Sutra mágico. As 2 figuras se revelam ser uma baixinha chamada Luca e uma milf de respeito chamada Jane. O Van na hora se declara pra Milf e pergunta o que diabos elas querem dele. A Luca explica que as 2 são vampiras investigando esses crimes e querem destruir o livro de Vanitas. O Van tira sarro da baixinha chamando-a de anã de bolso, o que irrita a Milf, assustando o Nó e o Van. A Loli continua dizendo que elas acham que é o Van com seu Kama Sutra mágico que está amaldiçoando todos esses vampiros, e querem destruir o livro pra ele nunca mais fazer isso. O Van a chama de burra por pensar isso e explica que é um médico que está ali para ajudar os vampiros amaldiçoados, enquanto o Nó diz que eles precisam levar esse vampiro amaldiçoado pro gordo imbecil urgentemente. Isso irrita muito a baixinha, que diz que até ela precisa destruir o livro urgentemente, pois o meio-irmão dela foi amaldiçoado enquanto ela estava presa numa máquina de lavar. O Van diz que pode curá-lo, mas isso irrita Jane, e antes que ele pudesse reagir, ela vem com um golpe pesado da mala dela. Felizmente, o Nó entra em ação e agarra o Van pra fora do caminho, salvando sua vida, enquanto ele usa seu fio de tropeço para tirar o capuz da Jane. Ela se revela uma gata total, e o Van se declara de novo, enquanto a Loli pede o livro de volta pro Vanitas, mas ele nega. Isso deixa a Jane furiosa, que abre a maleta revelando uma arma vermelha, o que apavora o Van, que faz xixi nas calças e manda o No correr. O No fica confuso e acha que deveriam lutar, mas o Van explica que a arma que ela tem é uma arma sagrada que pertencia a um vampiro que, durante a Grande Guerra, matou 1000 vampiros sozinho ao lado da humanidade. Ele diz que a Jane deve ser essa vampira e que não há como eles vencerem. Ela acaba alcançando eles e bate o punho no chão, criando uma onda de choque que joga o Van pra cima. E ela tenta finalizar, mas o Nó, o MVP, entra em ação mais uma vez e agarra o braço dela. Isso não importa muito, pois ela o joga facilmente antes de virar o Homem de Ferro e carregar um raio da sua manopla, o que força o Nó a chutar o Van pra longe de segurança enquanto ele recebe o ataque inteiro de frente. Quando a fumaça se dissipa, eles já desapareceram e estavam escondidos numa fábrica enquanto o Nó cuida do braço ferido. O Van diz que a baixinha não está totalmente errada, pois o livro de Vanitas pode ser usado para amaldiçoar vampiros, mas o Nó diz que não importa, pois ele já viu o Van salvar pessoas com esse livro. O Van começa a rir disso, mas o Nó imediatamente enfia a mão na garganta dele, mandando-o calar a boca antes que sejam descobertos pelos humanos. O Van diz para ele não se preocupar, pois ele tem um jeito de conquistá-la. Ele sai da fábrica sozinho quando a Jane tenta incendiar tudo. Ele fica na frente dela e começa a provocá-la por trabalhar com uma baixinha, e diz que o FBI está de olho nela. Ela manda ele calar a boca e entregar o livro, mas o Van é o Top G, e joga o livro antes de dizer que usa a mão esquerda para ordenhar a cobra toda noite, o que a deixou muito poderosa. A Jane fica assustada e recua um pouco enquanto ele tira as luvas, mas é uma distração,
pois o vampiro possuído reaparece atrás dela e lhe dá uma mordida de amor no ombro, ferindo-a. Isso dá ao Van a oportunidade de usar seu livro e lançar um feitiço de raio que a paralisa também. Ele então manda ela calar a boca e assistir enquanto volta sua atenção para o lobo vampiro possuído. Ele descobre que esse monstro é basicamente um incel que se cansou da vida sem namorada, então foi possuído pelo espírito de um mall do Reddit e agora vagueia pela noite procurando fêmeas para assediar. O monstro volta sua atenção para Van, mas ele simplesmente abre seu Kama Sutra e usa um feitiço que destrói completamente o espírito de moderador do Discord dentro dele, e ele retorna à sua forma normal de vampiro, completamente nocauteado. Jane fica chocada com tudo isso, pois não fazia ideia de que Van era capaz de tal coisa. De repente ele percebe que precisa levar esse imbecil de volta para o gordinho e mostrar como ele pode usar o livro, mas felizmente os dois capangas do gordinho estavam lá para testemunhar isso e prometer contar ao feio do Van sobre seus poderes. Tudo parece estar indo bem, quando Jane se levanta mais uma vez, chocando Van porque o feitiço deveria tê-la paralisado. Isso o assusta, então ele chama No, que sai da escuridão segurando Lolly como se fosse uma bolsa de academia. Jane fica imediatamente preocupada com a pirralha, quando Van se aproxima dela e ameaça expor tudo sobre ela. No fica ali sem ouvir o que ele diz, mas lembra como ele o instruiu a encontrar Luca usando o faro de Lolly e trazê-la para Jane. O plano funciona, Jane cede mais rápido que um castelo de cartas e implora para não machucarem Luca. Van aproveita na hora e atira suas flechas como o Stalker da esquina. Ele toca o rosto dela, usa sua magia para esgotar ainda mais sua força e surpreende a todos beijando-a, provando de uma vez por todas que consentimento é só um mito. Jane fica chocada enquanto esse incel lambe os dedos dela e diz que a ama. Isso deixa a Luca, a Hellis mortal, furiosa, pois ela acredita em igualdade de gênero e está indignada com o Van por ele nunca ter perguntado os pronomes dela. O Van desvia do ataque mágico dela, enquanto a Jane aproveita para escapar e agarra a Luca no caminho antes de subir no telhado de um prédio. Ela diz ao Van que voltará para se vingar, e o Van parece feliz com isso, o que a deixa arrepiada e ela desaparece. Na manhã seguinte elas vão para o Hotel dos Gorduchos, onde felizmente deixam a Emília ir, mas esse desgraçado feio diz que a Emília terá que ficar no hotel e trabalhar como faxineira. Ele então bate na mesa sem motivo algum e grita com o Van que ele terá que ficar sob sua supervisão e curar qualquer vampiro que trouxerem. O Van sorri como um tarado e concorda com esse arranjo, pois assim ele não precisa ficar andando por aí procurando pacientes, já que eles virão até ele. O gordo então diz que o quarto dele está pronto, o que confunde o No, que discute com o gordo, alegando que ele não é progressista o suficiente para dormir com o cara, mas o desgraçado careca manda ele dizer sem viadagem e acabar logo com isso. O Pan então se senta e começa a perguntar para Amélia se ela viu um fantasma logo antes de ser possuída. Mas essa mulher nem se lembra disso e definitivamente pertence à cozinha por causa do QI dela. Ela continua pensando, mas falha, quando de repente o feio desgraçado diz pro No que talvez ele devesse descobrir as memórias dela. Isso surpreende a todos, mas o gordo alega que recebeu uma carta do professor do No, que contou tudo. Aparentemente, o No pertence ao clã de um vampiro muito forte que tinha a habilidade de ler as memórias de qualquer um bebendo seu sangue. Mas lentamente eles acabaram morrendo, e o No é o único vivo em seu clã. A Emília olha pra ele e pergunta se ele poderia ajudá-la a recuperar suas memórias e o No, o grande otário, obviamente salta na oportunidade de tocar em uma mulher. Ele se senta e lambe a mão dela como um esquisito antes de dar uma mordida e começar a beber o sangue. Ele mergulha nas memórias dela e começa a ver coisas que aconteceram no dirigível. Mas ele continua olhando e avista um brilho. Uma vez lá dentro, ele observa Amélia cercada por uma névoa densa, quando de repente algo a agarra por trás. Quando ela se vira, vê um circo bizarro e esquisito onde coisas estranhas passam por ela. Ela parece completamente confusa quando ouve um barulho e se vira para ver um fantasma. Isso a assusta e ela começa a fugir dele, chegando a um poste de luz. Respirando fundo, ela olha para cima, horrorizada com o fantasma de novo, que aparece bem na frente dela e arranca a cabeça dela. Isso traz No de volta à realidade, ele começa a ofegar e diz a Van que viu o fantasma. Van estava pensando nisso quando de repente as portas se abrem e uma mulher entra, se apresentando como Domi e dizendo que No é a cadelinha dela. No refuta imediatamente, dizendo que não é a cadelinha dela, mas a mulher vai até o gordo e diz que precisa pegar o No emprestado antes de colocar uma coleira nele, transformando de fato em uma cadelinha. Ela o leva a uma loja, dizendo que precisa ir a uma dança e que ele precisa ser seu par. Eles passam por uma passagem secreta que leva ao portal que conecta o mundo humano e o mundo dos vampiros. Assim que estavam prestes a passar, de repente Van corre atrás deles e pula pelo portal também. Felizmente, No o agarra e começa a gritar que humanos não deveriam estar neste mundo, mas Van diz para ele se acalmar, pois ele já esteve aqui várias vezes. Domi parece estar com pressa e diz a No para seguir em frente e olha para Van antes de dizer que ele é um humano muito peculiar. Eles saem e veem uma enorme e linda cidade de vampiros com morcegos voando pelo céu vermelho. Eles caminham um pouco e finalmente chegam ao trailer de Domi, onde ela leva No para dentro enquanto Van senta do lado de fora, esperando por eles. Ela imediatamente começa a se despir para ele. Mas No é um bobão e começa a se desculpar por ter trazido Van com ele. Domi então vai até ele e o liberta, antes de tirar o vestido um pouco e permitir que No sugue seu sangue. Van fica do lado de fora como um bom amigo, feliz que seu parceiro finalmente conseguiu pegar aquela raba. Um pouco depois, eles se vestem e entram no salão de baile, que está cheio de pessoas usando máscaras de orgia estranhas dançando por todo o enorme salão. No começa a ficar desconfortável com tantos palhaços
palhaços por perto, enquanto Van tenta a sorte com as crianças, mas No o carrega imediatamente, pois o FBI ainda está de olho neles. Depois disso, eles seguem Domi, quando de repente No se distrai com um monte de robôs e o segue, deixando Domi e Van sozinhos. Ele segue os robôs e começa a perguntar quando a IA vai dominar o mundo, mas até os robôs mandam ele se foder e ir embora. Ao recuar, No acaba esbarrando em ninguém menos que a Baixa Luca e seus 2 agentes do FBI. Ambos ficam chocados ao se verem, e Luca pergunta se ele a está seguindo como um esquisitão, mas No nega imediatamente. Os agentes começam a perguntar se esse cara está incomodando Luca, mas ela imediatamente diz que No é amigo dela e que eles precisam conversar. Ela leva No para longe. Enquanto Domi decide aproveitar a ausência, leva Van para dentro de um quarto e fecha a porta. Van pensa feliz que vai pegar aquela raba agora, mas Domi acaba mostrando a ele o que é uma dominatrix e o amarra na parede antes de jogar facas em sua cabeça. Van ainda pensa que isso é algum fetiche estranho, mas Domi se aproxima dele e o corta no rosto, perguntando se ele está tentando tirar vantagem de No. Ela joga facas nele, perguntando por que um humano como ele tenta ajudar vampiros. Finalmente ele se liberta das correntes e diz a ela que provará agora mesmo que tem o verdadeiro livro de Vanitas. Depois de dizer isso, ele pula da varanda e aterrissa no lustre antes de gritar para todos os vampiros olharem para ele. Ele então anuncia que seu nome é Van e que ele tem o livro de Vanitas que todos temem. Muitos vampiros ficam estranhos com isso na célula, mas ele tira as mangas para mostrar uma marca azul no braço, provando a todos que ele é o verdadeiro negócio mesmo. Os vampiros ficam imediatamente preocupados, e alguns deles se preparam para matá-lo, mas Vanitas imediatamente saca seu Kama Sutra mágico e se defende. Ele então grita para todos que, embora possa destruir e amaldiçoar qualquer vampiro nesta sala, ele não fará isso. Em vez disso, ele é um médico que quer curá-los e pergunta se alguém tem alguma maldição. Seu discurso não sai como planejado e, de repente, a líder desses vampiros, chamada Verônica, sai e decide imediatamente matar Van. Felizmente para ele, Jane entra em ação e o salva destruindo o lustre e levando-o para o telhado. Van fica completamente apaixonado por ela, mas ela o derruba, mandando-o embora. De repente, ela começa a agir de forma estranha enquanto um barulho alto de assobio é ouvido no salão de baile. Ele não tem ideia do que está acontecendo quando, de repente, um monte de vampiros amaldiçoados emerge e começa a atacar a todos. Mil foge com Luca e eles finalmente encontram os 2 agentes do FBI, que correm em direção a Luca, mas acabam sendo massacrados por 2 homens. Um deles é o próprio Wolverine, que ataca Luca, mas No bloqueia o ataque e o joga para longe. O outro anão ataca imediatamente, mas No se esquiva e estilhaça sua espada completamente e o joga contra a parede. Wolverine decide usar seus ataques implacáveis em combo, mas No é muito poderoso e desvia de todos eles antes de chutá-lo para longe. No pergunta quem diabos eles são, quando de repente emerge de Wolverine e afirma que eles são charlatã, que destruirão todos os vampiros. Enquanto isso, Van percebe que Jane está muito fraca e se oferece para deixá-la beber seu sangue. Ela diz a ele que ele pode morrer por causa disso, mas isso na cela não se importa em morrer, desde que uma garota bonita o esteja sugando. Ela percebe que precisa de força para salvar Luca, então ela ataca Van e começa a sugar seu sangue, preparando-se para lutar contra os vampiros amaldiçoados. Do outro lado, No fica ofendido que essa gangue de fantasmas inúteis o colocou para baixo na frente dos inferiores que ele está tentando conquistar, alegando que eles poderiam destruí-lo. Ele avança em direção a Wolverine e o chuta como se fosse o Ronaldo. Assim que Wolverine bate na parede, o idiota então tenta socar o fantasma, mas obviamente sua mão passa por ele. O fantasma fica todo gay enquanto aproveita o punho dentro dele e diz que estava dentro de Luiz quando o viu pela primeira vez e se interessou. Ouvir o nome de Luiz desencadeia seu TEPT e ele se lembra de como seu professor o apresentou a seus netos Luiz e Domi. Sendo um simp mesmo naquela época, ele começou a flertar com Domi. Isso fez com que o irmão dela ficasse todo protetor e começasse a zombar de No sobre o quão estúpido ele era. No pediu a ele para calar a boca e parar de estragar suas chances com a garota. Não demorou muito para a vadia começar a chorar, porque ele percebeu que Luiz não estava exatamente errado. Por pena, ambos acabaram indo para a cama com No naquela noite, então no final deu tudo certo para ele, eu acho. Eles se tornaram amigos muito próximos nos anos seguintes e os irmãos se mudaram permanentemente para morar com ele. Um dia, Luiz descobriu que ele era um portador de maldição porque seu avô esqueceu de trancar seu escritório, o que o fez entrar em espiral de depressão. Enquanto ele mantinha a existência da maldição em segredo, uma de suas amigas, Mina, também acabou sendo uma portadora de maldição. Sendo o simp que ele era, No decidiu salvá-la da execução e ajudá-la a fugir da aldeia. No caminho, Mina de repente entrou em orgasmo, que fez No ficar tenso. Nesse momento, ela levantou a cabeça e ele notou seus olhos vermelhos e percebeu que ela havia se transformado em uma vampira louca. Ela mordeu um dos aldeões e então pulou em No. A vadia burra ficou onde estava esperando por alguma ação, mas Luiz avançou para a cena e rasgou a vadia louca em pedaços antes que ela pudesse causar qualquer dano. Este ataque ativou a maldição de Luiz, no entanto, e ele começou a ter sede de sangue. Ele correu para atacar Domi, mas No, sendo um macho alfa, o segurou para proteger sua waifu. Ele acalmou Luiz por um tempo, mas a vadia louca acabou mordendo de qualquer maneira. Ele só conseguiu sair de lá porque o professor apareceu de repente e decepou a cabeça de Luiz porque ele poderia sugar-no completamente. De volta ao presente, ele se lembra de como nunca teve nenhuma ação desde então e desmaia de tristeza. O fantasma promete tirar sua solidão e está prestes a beijar No, mas Van aparece e empurra o fantasma para longe. Van avisa no que ele não deve deixar bandeiras vermelhas estourarem sua cereja e saca seu Kama Sutra mágico.
Enquanto isso, Wolverine corre em direção a Luca para agarrá-la, mas Jane bate na parede e entra na sala para nocauteá-los. A gangue Charlatan percebe que esse trio não vale a pena perder tempo e chama seu exército de vampiros. Jane derruba todo o exército com um único golpe de seu braço Hulkbuster, o que faz os monstros decidirem recuar por enquanto. Antes de sair, o fantasma promete a Noah que o encontrará e baterá em sua carne um dia. Enquanto Jane e Luca perseguem os monstros, Noah está emburrado por não ter tido ação, mesmo estando tão perto de. Nesse momento, Domi entra na sala e Noah tenta se liberar nela, o que resulta em um tapa na cara. Van se aproxima deles e os lembra que ainda há vampiros loucos para curar, e Domi imediatamente aproveita a oportunidade para se afastar da célula. Ela saca sua espada e concorda em apoiar Van antes de sair correndo para o corredor. Noah o segue e assim que eles avistam o primeiro paciente, ele agarra Van e pula da varanda para o local. Van lança sua magia Kama Sutra e dá à garota amaldiçoada um orgasmo tão grande que ela desmaia no chão. Enquanto os rapazes ficam ali apreciando a vista, Domi pede para eles se mexerem porque ela encontrou outro paciente lá dentro. Eles correm para o local e ouvem gemidos altos vindos de dentro de um quarto. Quando entram, vem um vampiro se pegando com outra garota. Van reivindica a ação de tesoura e empurra-no para longe antes de sacar seu livro. Isso irrita Nui, assim que o vampiro alcança a salvação, ele agarra a gola do médico. Seu bromance é interrompido pela louca dominatrix aparecendo na porta. Ela conjura pingentes de gelo do chão para atacá-los, mas eles pulam para fora do caminho bem a tempo. Enquanto correm para o corredor, eles veem Domi amarrada. A felicidade de Nui ao ver tantos de seus fetiches em um só lugar não dura muito, pois a dominatrix o segue e atira pingentes de gelo neles sem parar. Um deles acaba atingindo o pé de Van e começa a congelá-lo no lugar. Assim que ele está prestes a se transformar em uma estátua de gelo, seu mestre aparece e dá um tapinha na bunda dela por usar mal seus poderes. Ela conta ao senhor sobre a possibilidade de o Kama Sutra de Van estar amaldiçoando os vampiros, o que o enfurece, e ele mesmo parte para derrubar Van. Nu não faz nada para salvar seu parceiro e pede ao senhor para recuar. Nesse exato momento, Luca entra e eles percebem que o senhor é seu tio Ruth. Depois de saber que todos são amigos, Ruth derrete o gelo e concorda em acolher os rapazes e treiná-los. Antes que a conversa possa avançar, Noi, que agora está completamente exausto graças à piada de sua resistência, desmaia. Ele abre os olhos em um quarto chique depois de um tempo e imediatamente vai procurar seu parceiro. O ego de Van é ferido pelo fato de No ter sentido a necessidade de protegê-lo e verificar como ele estava. Ele saca uma faca para cortar a garganta de No, mas ele apenas agarra seu pulo. No diz no Romo, e feliz por ele estar bem, promete estar com Van o tempo todo. Van e Nu vão encontrar Ruth em seu escritório, onde ele lhes diz que descobriu que os charlatães provavelmente estão atrás de Luca. Ele diz que Luca é uma conselheira próxima da rainha e tirá-la de cena ajudaria imensamente inúmeros nobres a realizar seus planos corruptos. Van imediatamente pede para serem levados à rainha, pois acredita que ela é quem está dando origem aos portadores da maldição. Ele começa a falar mal da rainha para provocar Ruth e, como resultado, é expulso do castelo com Noah, junto com uma ameaça. Eles voltam para o feio gordo e relatam a ele os acontecimentos recentes. Enquanto o gordo está irritado com ele, Van simplesmente o ignora, pois está ocupado contando a Noah como os vampiros ficam cegos de raiva se a rainha for insultada. Ele acrescenta que Luca estava estranhamente calmo durante o incidente, o que levantou suas bandeiras vermelhas. Mais tarde naquele dia, o informante de Van Dan traz mais informações para Cell, o médico. Eles dizem a ele que na noite anterior viram um portador amaldiçoado sendo sequestrado diante de seus olhos e foram bem espancados quando tentaram impedi-lo. Eles entregam a ele um botão que arrancaram do casaco sequestrador durante a luta. Van imediatamente reconhece o símbolo como da unidade anti-vampiro da igreja. Naquela noite, Van não consegue dormir e sai furtivamente para investigar os sequestros. Nu, sendo uma cadela obcecada por ele, percebe isso e se junta a ele imediatamente. Van está arrombando a fechadura da igreja quando dois padres ouvem o barulho e saem para verificar. Os rapazes os amarram e os despem, mas como não tem muito tempo para satisfazer seus reis, apenas vestem suas roupas como disfarce. Van abre uma passagem para o subterrâneo e diz a Nu que o quartel-general da unidade anti-vampiro tem sido as masmorras desde a guerra. Enquanto exploram as masmorras, eles se deparam com o capitão da unidade. Eles fingem ser padres inocentes e perdidos, e ele se oferece para levá-los de volta de onde vieram, embora tenha suas dúvidas sobre eles. Depois de andar um pouco, o astuto guarda engana Van e o tranca em um porão. Sem perder tempo, ele então joga uma granada de flash anti-vampiro em No, que atrapalha sua visão e revela sua identidade como vampiro. O capitão é dominado pela sede de sangue para matar seu inimigo mortal e se injeta com esteroides para poder destruir No completamente. Apesar de não ter visão e se sentir doente, No se levanta para enfrentar o guarda. Van tenta convencê-lo a fugir e ver sua preocupação faz No gemer seu nome. Assim que o capitão ouve seu nome e o reconhece como a pessoa que eles estão procurando para salvá-lo dos vampiros. Van fica ofendido que o capitão o considera nada mais do que uma cadela de nariz e arranha seu rosto. Enquanto o capitão continua tentando salvar Van, Nu recupera a visão e se prepara para derrubá-lo. O capitão percebe isso e corre em direção a Nu com sua lança de 2 gumes em velocidade divina. Naomal consegue se esquivar dele, mas o capitão continua a golpeá-lo sem lhe dar tempo para respirar. Ele então salta no ar e ataca o vampiro, mas acaba atingindo o chão quando No salta para trás. Assim que ele se levanta, o capitão saca suas facas de arremesso e golpeia os braços de No com um arremesso poderoso. Ele então transforma sua lança em um chicote e o ataca com ele. No agarra para detê-lo, mas o padre então o eletrocuta ativando a eletricidade armazenada no chicote. Enquanto No cai de joelhos, ele corre para chicoteá-lo, mas Van consegue escapar de seu porão e intervém.
Isso pega o capitão de surpresa e Nó aproveita a chance para agarrar sua mão e jogá-lo contra a parede. Enquanto a poeira baixa, o capitão percebe que os rapazes escaparam. Nesse exato momento, 2 de seus camaradas entram e ele lhes conta o que aconteceu. O trio parte em caça aos intrusos. Van e Nó estão escondidos em um corredor nas profundezas da masmorra, onde Van admite que veio aqui procurando alguém. Ele diz que o nome de seu alvo é Mora, cuja obsessão por pesquisa de vampiros o levou à loucura. Isso eventualmente o levou a ser expulso da igreja, mas o botão aponta para um sequestrador que era um ser aprimorado pelos experimentos de moral. Enquanto isso, o capitão faz um anúncio público sobre os intrusos. Ao sair com seu companheiro para procurá-los ele mesmo, ele encontra seus homens deitados inconscientes no chão. Seus robôs guardas se voltaram contra seu mestre, tornando o medo da revolta da IA muito real. Por outro lado, Van e Nó estão explorando a masmorra mais a fundo, enquanto Nó se pergunta como Van conhece o caminho tão bem. Van sente sua confusão e diz a ele que após a morte de sua família, a unidade anti-vampiro o salvou. Eles o estavam treinando como um novo recruta, mas Mora começou a se interessar por ele. Ele se recusa a compartilhar qualquer coisa além disso, o que irrita Nó, e a cadela burra começa a gritar com Van. Isso atrai um monte de guardas para eles, mas assim que eles jogam uma bomba de luz, Van usa sua magia para escapar e selar a porta atrás deles. Nó então tem um plano e os rapazes saem a céu aberto fingindo que Van é refém de Nó. Os capitães são imediatamente convencidos por sua atuação e um deles ataca Nó. O vampiro joga seu amigo para o ar para tirá-lo do caminho de sua luta e salta assim que o guarda ataca com seu machado. Ele então usa suas costas para se alavancar e saltar mais alto, lançando um chute na cabeça de outro capitão. Uma vez que o capitão fica incapaz de se mover, ele começa a tentar argumentar com ele porque o acha muito fofo para lutar. Eventualmente, ele diz que Muro ainda está vivo e seus experimentos estão deixando os vampiros loucos. Isso chama a atenção do capitão, que imediatamente se oferece para se juntar a eles na derrota do cientista louco. Van nos leva ao bunker de Muro e assim que abrem a porta são recebidos por confetes. Muro revela que Van foi um de seus experimentos e fica feliz em vê-lo depois de tanto tempo. Van vai cumprimentá-lo e apresenta os outros como seus apoiadores que querem ajudá-lo com seus experimentos. Ouvir isso o deixa insanamente feliz, pois ele sempre esteve sozinho em sua missão e privado de qualquer amor. Ele os convida para um chá e diz que está pesquisando vampiros porque quer ser um dia. Acrescenta que um dia vampiros invadiram seu laboratório e levaram vários de seus espécimes, incluindo Van, que era o mais extraordinário deles. Isso foi um grande revés para ele, mas agora que Van voltou para ajudá-lo, ele acredita que as coisas ficaram boas novamente. Ele então continua dizendo que há uma pessoa importante que apoia sua pesquisa e, portanto, ele consegue sobreviver no covil da própria unidade antivampiro que o expulsou. Quando eles perguntam o nome dessa pessoa, ele simplesmente muda de assunto para o quanto ele adora colecionar bolas de vampiro. Ele então admite que é fascinado por Vans e, assim que o cientista louco está prestes a tirá-los, Nó agarra sua mão. Van pede para ele parar de interromper, mas Nó está tão irritado com o Muro querendo tocar nas bolas de Vans que ele o joga na mesa. Os guarda-costas de Muro correm para atacá-lo, mas o Capitão Ron age como Dr. Octopus e os derruba com seus tentáculos. Enquanto Nó segura o doutor, Van saca uma faca contra ele e o ameaça para dizer o nome da pessoa, mas antes que eles pudessem fazê-lo confessar, um monstro salta para a cena e joga Van para longe. Enquanto ele agarra Muro e se prepara para escapar, Nó o reconhece como o monstro-aranha da festa. Eles pulam na varanda e entram no elevador, mas Van se recusa a desistir. Ele saca seu Kama Sutra mágico, mas assim que ele está prestes a atacar, Muro ativa seu Tept com memórias de sua ex. Enquanto Nu tenta fazê-lo se recompor, um monstro sombra salta para a sala do nada e começa a causar caos. Ele começa a comer alguns dos camaradas de Ron e para salvá-los, o capitão ataca a boca do monstro com sua lança. Quando não tem efeito, Van tenta fazer com que todos ouçam um plano que ele tem, mas é interrompido quando o monstro empurra e o derruba batendo-o contra a parede. Ele é acordado pelo som de Nu implorando e se lembra de que não há tempo para pensar em suas fantasias. Ele diz a Nu para tirar Ron e seus lutadores da sala enquanto ele lida com o portador da maldição dentro do monstro. Nu então revela que quer ser comido pelo monstro e a ideia excita Van também. Ele agarra seu Kama Sutra e corre em direção à besta para dar a ela o melhor momento de sua vida. Ron e seu exército golpeiam os membros da besta, e enquanto ela cai no chão, Nó e Van pulam em sua boca. Eles finalmente veem o portador da maldição que é o núcleo da besta, bem quando são envolvidos pela escuridão. Van usa imediatamente sua magia Kama Sutra, que transforma a besta em uma rocha e a quebra em pedaços. Os rapazes caem de sua barriga no chão com um jovem vampiro em seus braços. Assim que estão celebrando a possibilidade de uma terceira pessoa se juntar às suas aventuras noturnas, o teto do laboratório começa a desabar. Todos correm o mais rápido e o mais longe possível antes de pararem para recuperar o fôlego em um lugar seguro. Depois que eles se recuperam do choque da autodestruição do laboratório, Ron pede a Nó e Van para saírem, pois o covil antivampiro não é seguro para eles. Ele os garante que cuidará da tarefa de relatar esses incidentes a Gordo e os abraça apertado. Assim que Nó e Van dizem no Romo e fogem, um padre sexy chamado Ollie entra. Ele pergunta ao esquadrão sobre a comoção, mas Ron o ignora e começa a flertar com ele, o que resulta em um tapa na cara do capitão. No entanto, isso não abala o capitão, e ele continua falando sobre como quase se tornou parte de um trio. Enquanto isso, Nó e Van escapam das masmorras e acabam em uma beira de rio no meio da cidade.
Eles estão tão exaustos que se sentam para descansar imediatamente. Em algum canto escuro da cidade, Spidey conta a Ruth o que aconteceu e diz que a raiz de seus problemas é conhecida. No dia seguinte, Emília entra no quarto dos rapazes e entrega a ele um convite de Jane que havia chegado para ele. Ele imediatamente começa a se vestir, o que parece suspeito para No, e ele pergunta para onde ele está indo. Ele se recusa a dizer e simplesmente sai para encontrar Jane para o encontro. Ela começa a fingir estar completamente rendida a ele, porque Domi lhe disse que Van só amava pessoas que não o amavam de volta, mas em vez de tirá-lo de seu pé como ela queria, ele parece ter ganhado ainda mais interesse nela. Enquanto caminham pela cidade, Domi o segue sorrateiramente para ver se o plano deu certo. Ela os vê andando de mãos dadas e se aconchegando em público e não se surpreende com a facilidade com que Jane foi conquistada. Ela se odeia por ter marcado esse encontro e matado suas próprias chances de transar com Giga Chad. Van leva Jane para explorar Paris e a alimenta com pães recheados em um parque, o que a faz querer realmente transar com ele. Enquanto isso, Nó é acordado por Ruth aparecendo de repente no quarto e é levado para um café pelo senhor. O fato de Ruth ter reservado um café inteiro para o encontro deixa Nó molhado pra caramba, mas o senhor continua falando sobre Van. Nó tenta trazer o foco de volta para ele dizendo que ele o lembra de seu mestre. Ruth revela que ele foi de fato um professor no passado e era amado por seus alunos. A única coisa que o mantinha sob controle era o FBI, e antes que seus alunos tivessem idade suficiente, todos foram mortos. Ele acrescenta que adoraria ter alunos como No, pois isso encheria seus dias de prazer. Ruth então parte com tudo para conquistá-lo, dizendo que Van só está se aproveitando dele. Ele pergunta a Nu se seu tipo são humanos ou vampiros, ao que ele responde que gosta de ambos. Ruth então declara que Nu falhou no teste, e ele de repente começa a sentir uma dor intensa. Ruth o agarra e morde seu pescoço, enquanto sufoca com sua mão enorme para controlar seus gemidos. De volta ao parque, o encontro é interrompido por um menino que tropeça enquanto brinca. Ele começa a sangrar, o que faz Jane perder o controle e revelar sua identidade de vampiro em público. Isso causa caos no parque, mas antes que ela possa atacar alguém, Van a agarra e a faz morder sua mão. De repente, eles são cobertos por uma cortina de fumaça por Domi e o informante que acabara de se juntar a ela em sua espionagem. Eles não perdem tempo em escapar da cena e vão para a casa de Jane, onde ela então começa a sugá-lo. Van pergunta a ela diretamente se ela é uma portadora da maldição que foi proibida de falar sobre isso por alguém. Ela simplesmente o ignora e tira a gravata dele antes de dar a ele o melhor momento da vida dele. Ela de repente começa a chorar e o faz prometer matá-la se ela alguma vez prejudicar Luca. Enquanto isso, no café, algum tipo de escuridão começa a tomar conta de No, que cai de joelhos. Ruth pede para ele se tornar seu escravo e o hipnotiza em um transe. Assim que o ritual é concluído, Ruth faz-lhe sua cachorrinha, amarrando uma coleira em seu pescoço, e ele subitamente perde a consciência. Spidey, que estava escondido no café, sai e pergunta ao seu mestre por que ele não matou-no como planejado originalmente. Ele revela que decidiu usá-lo como peão em vez disso e descobriu os grandes planos de seu professor. Mais tarde naquela noite, depois que Jane se acalma, Van a acompanha de volta para casa para selar seu acordo. Ela conta a ele qual era seu plano original e ele revela que sabia. Ele expressa seu choque pelo fato de Luca tê-la deixado sair no encontro, ao que ela responde que está com seu irmão mais velho. Ela diz a ele que Ruth lhe deu permissão para sair no encontro, o que imediatamente faz os sinos de alerta soarem em sua cabeça. Ele corre para o quarto deles, mas assim que entra, encontra alguém que parece ser No dormindo lá. O vampiro acorda e pergunta a ele o motivo de parecer tão preocupado, mas ele apenas pede para ele calar a boca. De volta à rua, Jane ainda está esperando Van voltar quando Ruth se aproxima dela. Ele diz a ela que ouviu relatos de um vampiro causando caos no parque e portanto correu para verificar. Ela implora a ele para perdoá-la, pois ela obteve consentimento antes de morder o humano que ela o fez. Ele concorda e envolve seu casaco em volta dela antes de pedir para ela ir para casa com ele. Na igreja, Ollie encontra Ron sentado na biblioteca lendo sobre a história entre humanos e vampiros. Quando Ollie pergunta a ele o motivo de fazer isso agora, depois de todo esse tempo, Ron diz a ele que espera encontrar algo completamente perdido antes, por causa da nova e ampla perspectiva que ele ganhou. Um de seus homens do exército, George, pede a Ollie para não se preocupar, porque a vadia é leal. Mas Ollie acha difícil confiar nele completamente e começa a tentar convencê-lo de que não há esperança de amizade entre vampiros e humanos. Ele o lembra de como, no pior cenário possível, sua família poderia ser demolida pelas feras. No entanto, Ron permanece impassível, e em vez disso ameaça Ollie para calar a boca, pois ele só faz o que quer. Em outra parte da cidade, Dan pula no quarto de Van pela janela e o informa que a besta de Jev ressuscitou. Vendo quão confuso Nó está, ele lhe diz que é um lobo enorme com garras afiadas e pelo vermelho. No passado, ele invadiu a aldeia de Jev e massacrou os moradores sem piedade. Dan acrescenta que a besta é acreditada ser nada mais que um vampiro amaldiçoado. Embora não tenham certeza se é a mesma besta, 5 corpos já apareceram este mês, e todos foram mortos de maneiras diferentes, assim como no passado. Mais importante, há relatos de testemunhas oculares. Van imediatamente se levanta para sair para pensar sozinho, mas antes de sair, pergunta a No sobre seu plano.
No entanto, ele está ocupado pensando em como Van cheira bem e quer sugá-lo, e não consegue focar na conversa. Ele decide convencer Van a deixar Nó ter seu sangue e começa a bajulá-lo. Van o interrompe no meio e diz para ele nunca pedir permissão para sugar seu sangue se ele quiser viver. Não fica surpreso com o quão mal Van está agindo, mas o médico simplesmente o ignora e sai. Ele se deita e chora sobre como ele estragou a única chance que teve de chupar Van. No dia seguinte, quando Van volta para se preparar para a investigação, Nu também se junta a ele. Enquanto eles caminham, Van não aguenta mais o constrangimento e o confronta sobre isso. Ele se desculpa pelo dia anterior e Van permite que ele o lamba quando estiver ferido. Nu feliz então segue Van para a estação e eles pegam um trem para Jev. Embora ele esteja animado para andar de trem pela primeira vez, ele não consegue dormir nada no trem porque tem certeza de que Van o abandonará. Eles eventualmente chegam ao destino onde descobrem que Dan e sua equipe também se juntaram, com a esperança de encontrar fofocas suculentas para vender. Eles imediatamente pegam uma carroça para ir para a pousada. Eles planejam deixar suas coisas na pousada e ir imediatamente caçar a besta. Mais tarde naquele dia, enquanto o grupo caminha pela floresta da besta, Van os informa que uma bruxa também dizem viver aqui. Isso os faz se perguntar se há alguma conexão entre a bruxa e a besta. Enquanto o grupo discute isso mais a fundo, Nó avista algumas nozes por perto que ele gostaria de comer. Ele se afasta do grupo e acaba se perdendo. Assim que o grupo percebe que ele está desaparecido, eles saem para procurá-lo e acabam em uma área nevada. Eles ouvem alguém vindo e imediatamente se escondem atrás de arbustos. Um bando de soldados que estão caçando a besta por ordem do rei aparece. A gangue não tem muito tempo para pensar sobre isso, no entanto, pois logo a gigantesca besta chega à cena. Os soldados sacam suas armas contra ela, mas suas balas não têm efeito no lobo gigante. Ele varre os soldados com sua pata e os derruba. Isso assusta o grupo e eles começam a fugir, mas a besta é mais rápida e consegue derrubar Van. Ela corre em direção ao médico com seus olhos vermelhos brilhantes, mas Jen aparece do nada e explode a besta com sua manopla. Enquanto isso, Nó encontra um assassino matando um monte de gente. Assim que o assassino percebe Nó, ela ataca ele, mas Nó consegue pular para fora do caminho e subir em uma árvore. Com um olhar mais atento, o assassino o reconhece como alguém que ele viu na estação de Paris e se apresenta como Asto. Ele revela que é do esquadrão anti-vampiro Chaz e que matou esses homens porque eles estavam tentando pegá-lo. Ele logo percebe que Nó é um vampiro e corre em direção a ele para fatiá-lo como um pedaço de presunto. Quando Nó se esquiva, ele continua atacando-o implacavelmente para provocá-lo a lutar. Nó percebe como ele gosta de derramamento de sangue, ao contrário de Han e dos outros chás, o que o assusta pra caramba. Nesse exato momento, a vadia maluca começa a esfaquear os corpos mortos para ter certeza de que foram mortos e para detê-lo. Nó corre em direção a ele. Este o atinge com sua espada enorme e acaba cortando seu peito e derrubando-o no chão. Assim que ele está prestes a esfaqueá-lo com sua lança, a besta emerge da floresta no meio da luta com Jen. Ela cai no chão e a força derruba Nó e Esto. Enquanto os informantes correm para Nó para verificar nele, Van tenta convencer Jen a não matar a besta imediatamente. No entanto, ela está determinada a se vingar de anos atrás e vai toda Homem de Ferro contra ela. Stowe, que está assistindo isso de longe, tem certeza de que ela é a bruxa do fogo infernal e corre para ter um vislumbre do combate épico. Ao fundo, enquanto as explosões acontecem, Van tenta provocar Stowe para lutar com ele. Isso garante que Nó esteja livre para parar Jen, para que Van possa então salvar o portador da maldição. Por outro lado, Jen está correndo ao redor da besta, desviando de seus ataques, e eventualmente consegue arranhar seu pescoço. Ela lança uma explosão de sua manopla para dar o golpe final, mas a força a joga para longe. Nesse exato momento, Nu aparece e a lembra de tantos portadores de maldição que foram salvos para motivá-la a parar a luta. Ela apenas diz que é seu dever executar o portador da maldição e sobe em seus ombros, envolvendo as pernas em seu pescoço. Ela ameaça matá-lo se ele tentar interferir na luta novamente. Enquanto isso, Van está continuamente provocando Asto enquanto o cavaleiro tenta cortá-lo. Todo esse caos está sendo observado pelo líder fantasma, e ele decide intervir e aproveitar em primeira mão. Ele envolve o mundo em um papel de parede estranho e se aproxima para conversar com Nu. Ele envia alucinações que desencadeiam o TEPT dos outros para ter privacidade com seu Edward Cullen. Isso leva Asto a ficar ainda mais louco, e ele se aproxima de Jen para matá-la. Assim que ele está prestes a cortar sua garganta com sua faca, Van pula e acerta seu braço em vez disso. Ele então chuta o cavaleiro para longe e puxa sua Kama Sutra mágica para acabar com essa loucura. No entanto, antes que ele pudesse completar o feitiço, o livro é derrubado de sua mão por uma faca voadora. O livro cai no chão e a explosão resultante apaga todos e devora o mundo alucinatório. À medida que as coisas se acalmam, a portadora da maldição dentro do lobo, Chloe, é libertada, e um homem se aproxima dela para levá-la para casa. Um tempo depois, Jen avista Van e, notando que ele está envenenado, se oferece para sugar. Ela o carrega para uma cabana próxima e acende a lareira para mantê-lo aquecido. Ela tira suas roupas que estavam úmidas da neve e vê-lo fazer o mesmo faz desmaiar de felicidade. Ela então os envolve em um cobertor enquanto eles se sentam em frente ao fogo para secar e se aquecer.
Assim que eles se aconchegam um pouco, ela conta a ele que seus pais eram alunos de Ruth e, como resultado, tiveram que viajar muito. Uma vez, quando eles estavam em uma aventura, eles a deixaram aos cuidados do Sr. de Jev em seu castelo. Chloe era uma vampira que foi mantida escondida lá e lhe ensinou muitas coisas. Ela se tornou uma irmã mais velha para Chloe e ser solicitada a matá-la a machucou muito. Ela deveria seguir ordens sem questionar, e essa é a única razão pela qual ela acabou lutando contra ela. Ela de repente percebe que Van está com febre e vai buscar água para ele. Ele de repente desmorona ao perceber que Jane e ele são tecnicamente inimigos, já que ele quer tentar ao máximo salvar a besta. Isso irrita, mas Jane o acalma com um beijo e pede para ele descansar por enquanto. Na manhã seguinte, quando ela acorda, percebe que Van se foi. Ela está preocupada que ele a tenha abandonado, mas nesse momento ela ouve vozes do lado de fora. Ela espia e vê Van conversando com um dos informantes. Vê-lo forte o suficiente para andar a deixa feliz, o que de repente a lembra dos incidentes da noite passada. Ela fica envergonhada de seu comportamento dom inesperado e se culpa por se apaixonar por um homem tão arrogante e inútil. Ela sai da cabana para envergonhá-lo, lembrando quão submisso ele foi na noite passada e ganhar vantagem. Assim que ela se levanta para cumprimentá-lo, ela percebe que ele voltou ao normal e é ela quem fica sem palavras. O informante John percebe esse constrangimento e começa a bisbilhotar nos negócios deles, tentando obter algumas fofocas. Eles são interrompidos por Dan, que os procurava desde a batalha de ontem. Ele pula em John e o derruba para abraçá-lo. Como Nó é o único que não está lá, Van se pergunta para onde ele fugiu. Dan ouve isso e o informa que ele foi levado pela bruxa junto com o Kama Sutra de Van. Ele tentou segui-los, mas eles o notaram e ele teve que fugir antes que pudesse aprender muito. Enquanto o grupo parte para segui-los, Van saca sua adaga em Dan e John, para a surpresa de todos. Dan pede a eles para contar tudo o que eles têm escondido dele sobre a besta, já que ele pagou o preço total. Quando Dan concorda em contar tudo no caminho, Van pede a Jane para levá-los à casa de Chloe, pois ele tem certeza de que ela é a bruxa. Enquanto isso, Esto se abrigou em uma caverna na floresta onde um de seus homens o encontra. Esto imediatamente pede a ele para segui-lo ao castelo da bruxa para completar sua tarefa. No castelo, Noe acorda com Chloe sugando-o e imediatamente a empurra para longe para evitar problemas com o FBI. Ela não se importa, no entanto, e o empurra de volta para baixo porque sua satisfação é mais importante. Antes que ela possa voltar a sugá-lo, seu mordomo Jim entra no quarto e a arrasta para longe de Nu. Ele jura estrangular-no até a morte por roubar sua garota dele e seu ciúme derrete Chloe como um sorvete em temperatura ambiente. Jim fica satisfeito consigo mesmo e faz o trabalho que realmente veio fazer. Ele entrega a Nó seu gato que ele encontrou vagando pelas montanhas e suas roupas que estavam tão fedorentas que ele teve que lavá-las. Ele pede a Nó para se trocar e descer o mais rápido possível antes de carregar Chloe para fora do quarto. Nó não pode deixar de pensar se Van está bem, mas como ele não pode fazer nada no momento, ele decide ouvir o que o casal tem a dizer. Ele os encontra sentados à mesa de jantar com instrumentos robóticos tocando melodias assustadoras para eles. Enquanto Chloe pede a ele para se juntar a eles, o cara sombrio assustador de antes aparece atrás dela. Vendo o fantasma, deixa-no irritado e ele pede para ele se afastar de Chloe, mas ela apenas pede a ele para sentar e fazer sua refeição. Ele supera sua surpresa pelo fato de o fantasma e Chloe parecerem amigos e pergunta diretamente a ela se ela é a besta. Ele pergunta como ela pode suportar sentar ao lado do próprio fantasma que a transformou em uma vampira amaldiçoada. Ela pede a ele para calar a boca porque ela é uma mulher desperta com sua própria agência que escolheu que as coisas fossem assim. Ela fez um desejo e o preço foi deixar o fantasma assumir o controle dela e transformá-la em uma portadora da maldição. O fantasma esclarece que com vampiros tão poderosos quanto Chloe, forçá-los não é uma opção. Assim, ele educadamente pergunta a eles se eles querem deixá-lo ficar em troca de um desejo. Em seguida, ele pergunta-no se há algo que ele deseja. Nu imediatamente se lembra de como o fantasma matou Luz e pergunta a ele se lhe foi oferecido o mesmo acordo. Nu perde o controle assim que pensa em Luz e tenta dar um tapa no fantasma, mas sua mão passa por ele. Ele então pula na mesa e tenta segurá-lo, mas quando não consegue, fica mais irritado e joga tudo da mesa. A Chloe sobe imediatamente e dá um tapa nele na parede por arruinar seu almoço. Quando ele recupera a consciência, se encontra na cozinha onde Jane está cozinhando algo. Ele pede desculpas pelo que aconteceu e pergunta onde está Chloe. Jane diz que ela está com a sombra e pede para ele ficar longe, mas Nó não pode deixar uma garota sozinha com um monstro perigoso. Seu monólogo heróico é interrompido pelo seu estômago roncando, e Jane imediatamente prepara uma refeição para ele, com a condição de que Nó o ajude na limpeza. Ele toma um gole da sopa e decide imediatamente que encontrou sua alma gêmea em Jin. Ele se aproxima de Jan e começa a bajular a sopa, agradecendo por ter salvado sua vida. Enquanto isso, na floresta, Dan conta aos outros que a família estava pesquisando a Fórmula Mundial, mesmo que a igreja a proibisse estritamente. A pesquisa acabou levando ao desenvolvimento de um dispositivo que pode alterar a Fórmula Mundial, chamado motor de alteração. Foi isso que deu origem à besta de Jev, e a razão pela qual tanto vampiros quanto humanos são obcecados por ele é para estudá-lo mais a fundo. Dan pergunta diretamente para quem ele trabalha e vendo que não há linha apontada, ele diz que recebe ordens de um lorde chamado Franz. Ele quer saber se o motor realmente existe e encarregou Dan de envolver Van por causa de sua reputação. Se existir, Don deve encontrá-lo e trazê-lo para ele. De volta ao palácio, Jan e No estão se dando bem e acabam em um tour pelo castelo. Jan mostra a No as fotos da família de Chloe e diz que cada um deles foi morto no ataque da besta. Chloe está viva há muito tempo e tem observado cada geração da família. Ele pergunta a No se o povo dele quer machucá-la, mas No esclarece que o único inimigo deles é o cara da sombra.
Ele fala sobre os poderes de Van e sobre a possibilidade de livrar Chloe permanentemente do fantasma. Ele pergunta sobre Chloe ter cedido ao fantasma e Jean imediatamente começa sua história comovente. Ele diz a Nó que ela chorava todos os dias antes do fantasma chegar e ele estava completamente impotente e não podia fazer nada para fazê-la se sentir melhor. Quando o fantasma ofereceu para fazê-la parar e ela concordou, ele apenas ficou parado, pois naquele momento qualquer coisa que tirasse a dor dela estava bom para ele. Tudo o que ele queria era ficar com ela para sempre e garantir que ela fosse cuidada. Em outra sala, o fantasma questiona a decisão de Chloe de deixar Jean sozinho com Nó. Ela pede para ele não se preocupar e deixar como está, pois é uma rara oportunidade para Jean conhecer outra pessoa. Ela admite que também está tendo um momento difícil, pois é uma mulher muito ciumenta. Para provar seu ponto, ela começa a contar uma história de quando era mais jovem. Ela acordou um dia e descobriu que tinha se tornado uma vampira. Assim que a besta desestabilizou a fórmula mundial, ela começou a ter um efeito neste mundo também, e foi isso que causou. Seu pai pediu para ela não contar a ninguém que ela era uma vampira e jurou torná-la humana novamente. Seu corpo parou de envelhecer e, portanto, ela teve que ser mantida escondida do mundo para evitar suspeitas. Todos foram informados que ela havia adoecido e morrido. Em seu castelo, nas profundezas das montanhas, seu pai reuniu renomados magos e alquimistas para estudar a fórmula mundial. Mesmo em seu último suspiro, tudo o que ele queria era tornar Chloe humana novamente. Com o passar das gerações, o desejo de seu pai se transformou em outra coisa. A família se tornou gananciosa com um imenso poder, e descobrir a fórmula mundial e obter o poder divino que vinha com ela se tornou seu desejo. Um dia, um viajante chegou ao castelo e se apresentou como Auguste para ela. Ele foi o primeiro vampiro que ela já conheceu e na estação começou a contar todos os segredos para ele. Ela disse a ele que interagir com a fórmula mundial exigia um meio e que sua família havia escolhido o som como o deles. Ela mostrou a ele as anotações e ele pareceu acreditar que fazer o motor de alteração era definitivamente possível. Ele afirmou que era a única chance deles de um futuro mais brilhante para o mundo. Antes de sua amizade com Auguste, ela nunca havia realmente pensado sobre o mundo. O único mundo que ela conhecia era o castelo e as montanhas ao redor dele. Auguste a educou sobre isso e disse que os vampiros estavam lutando contra a igreja para sobreviver no mundo exterior. Vampiros estavam sendo caçados e humanos estavam sendo torturados por menores suspeitas. Quando ela perguntou de que lado ele estava, Auguste disse que não pertencia a nenhum. Ele disse que gostava de vampiros tanto quanto gostava de humanos e, portanto, queria acabar com a guerra entre eles. Ela tinha ciúmes de como ele podia falar o que pensava, mas também se sentia próxima dele. Quando ele foi embora, tudo o que ela podia fazer era esperar que ele voltasse. Um tempo depois, Jane veio ao castelo e ficou sob seus cuidados enquanto seus pais estavam fora. Um dia, ela alegou ter avistado um lugar incrível da janela e correu para a floresta para procurá-lo. Ela pediu a Chloe para se juntar a ela e, embora ela estivesse assustada e hesitante no início, ela correu atrás dela. Ela continuou procurando por Jane, mas ela não estava em lugar nenhum. De repente, a garota saltou de seu esconderijo e a derrubou no chão brincando. A beleza das flores e da floresta tocou profundamente Chloe e trouxe lágrimas aos seus olhos. Foi a primeira vez que ela ignorou as ordens de seu pai de nunca sair e ela não se arrependeu nem um pouco. Ela viu o céu azul imenso e a beleza da natureza pela primeira vez, o que fez tudo valer a pena. O dia foi algo extraordinariamente novo para ela. Então, um dia, Jane 2 foi levada de volta por Auguste para seus pais e ela não ouviu mais falar dele desde então. Ela estava preocupada que algo tivesse acontecido com ela, mas não tinha como ir verificar. Ela não podia abandonar sua família, não importava o que. Um dia, Auguste voltou gravemente ferido. Ele perguntou se o motor de alteração estava completo antes de cair de joelhos de dor. Ele admitiu que estava errado em pensar que a igreja podia ser convencida e que ele precisava consertar as coisas. Para fazer isso, ele precisava da pesquisa de sua família e, portanto, implorou a ela. Quando ela se recusou a entregá-la, ele agarrou seu rosto e, em um movimento rápido, a pegou para morder seu pescoço. Ela protestou, mas ele não parou e acabou tornando-a sua escrava. Ele a fez jurar usar seu poder e conhecimento de acordo com seu comando. No entanto, ela se libertou com sua força de vontade e o expulsou de seu castelo, pois era seu dever proteger a pesquisa de sair de sua família. Auguste se sentiu magoado com a recusa e foi embora sem dizer outra palavra, nunca mais a contatando. Ela perdeu o primeiro amigo que já teve. Depois de um tempo, ela recebeu uma carta de alguém que afirmava ser amigo de Auguste, informando-a que a guerra havia acabado. A principal razão para a paz foi Auguste, e ele havia subido na hierarquia para se tornar membro do Senado. Ela percebeu que sua amiga havia alcançado o que mais desejava e nunca mais voltaria. Ela passou décadas trabalhando em sua pesquisa sozinha e se perguntando como Jane estava. Uma vez, enquanto ela procrastinava trabalhando no motor e sentindo muita falta de Jane, o fantasma apareceu e se ofereceu para levar seus problemas embora. Isso a fez alucinar e acreditar que havia matado Jane, e para confirmar seus medos, ela ouviu um grupo de viajantes próximos falando sobre a morte de Jane. Ela fugiu do fantasma assustador, mas ele conseguiu pressioná-la a pedir um desejo. Chloe acabou se tornando uma besta por escolha própria por um motivo, e ela não desistiria até ter alcançado todos os seus objetivos. Se você gostou deste vídeo, vai adorar este idiota, que se torna o novo Senhor Demônio e salva sua escola da destruição.